Dia 28 de setembro. São Wenceslau, rei e mártir. 936. São Wenceslau, rei e mártir, duque da Boêmia, teve por pai Uratzeslau, homem de grandes virtudes, e por mãe Drahomira, inimiga feudal do cristianismo e de péssimo proceder. Na hora em que sentia a morte aproximar-se, Vratislau confiou Venceslau aos cuidados de sua santa avó, Ludmila e Boleslau, o filho mais novo. Ficou entregue à mãe, Drahomira. Sendo tão desiguais as duas mulheres em caráter e costume, natural era que também os filhos se diferenciassem consideravelmente. Wenceslau era piedoso e manso. Boleslau, pelo contrário, violento e ímpio. Drahomira apoderou-se do governo e encetou cruel perseguição aos cristãos. Decretou a expulsão dos sacerdotes, depois das autoridades cristãs, substituindo-as por outras pagãs, de que os cristãos nada podiam esperar, senão chicanas e injustiças. Um governo deste jaez não podia gozar de popularidade e, portanto, ser de longa duração. Os representantes das províncias fizeram um pacto comum, declararam deposta a rainha e elevaram ao trono Venceslau, a quem prestaram homenagens. Drahomira espumava de raiva, e quando viu Venceslau, aconselhado pela avó, ia restaurar o cristianismo no reino todo, jurou tirar desforra. Assalariou uns assassinos que estrangularam Ludmila com o próprio véu, quando estava na igreja rezando. Não satisfeita com isso, a megera ainda jurou livrar-se também de Venceslau. O duque reinou com tanta justiça e, ao mesmo tempo, com tanta brandura, que em pouco tempo se tornou o ídolo do povo. Na vida particular, era irrepreensível. O mundo cristão conhece poucos exemplos da virtude e da caridade, como São Venceslau os deu. Era amigo e protetor dos pobres, doentes e encarcerados. Para as viúvas e órfãos, um verdadeiro pai. Nas horas silenciosas da noite, visitava os presos, consolava-os e dava-lhes esmolas. Aos doentes dava tudo o que pediam. Sabe-se que ele mesmo em pessoa se encarregava de levar além as casas de famílias pobres. Era casto e puro, e conservou a pureza do coração até a morte. As práticas de piedade consagravam muitas horas. Alta noite, mesmo na estação do inverno, ia descalço visitar as igrejas. Aos sacerdotes tratava com muito respeito e não tolerava que fossem desacatados por palavra ou obra. Muitas vezes, faltando o acólito, ele mesmo ajudava a missa. Grande era a devoção que tinha ao santo sacrifício da missa, a qual assistia diariamente. Ele mesmo semeava o trigo, moía a farinha e fazia as hóstias. O vinho de missa era feito sob sua vigilância e fiscalização. Numa palavra, Venceslau, como príncipe, governava com prudência e justiça, e ornou o trono pela santidade de sua vida. O duque Radislau, não querendo concordar com o governo de Venceslau, organizou contra ele uma revolução e pôs-se à frente do exército. Venceslau mandou-lhe embaixadores, propondo-lhe condições vantajosas com o fim de evitar um conflito. Radislau recusou receber os embaixadores e acoimou de fraqueza e covardia a oferta de Venceslau. Destarte se tornava inevitável a luta, e Venceslau mobilizou as tropas. Estavam os dois exércitos frente a frente, esperando o sinal de ataque. Quando Venceslau, movido de compaixão por tantos súbditos que inocentemente haviam de derramar o sangue no campo de batalha, propôs a Radislau o duelo, que este aceitou. A vitória seria daqueles cujo chefe saísse vitorioso do duelo. À hora marcada compareceram os dois adversários, montados em soberbos ginetes, vestidos de luzentes armaduras. Radislau armado de lança e escudo, Wenceslau apenas de escudo e espada. Mal o clarim tinha dado o sinal de atacar, Radislau, de lança em riste, investiu com grande ímpeto contra o adversário, procurando derrubá-lo na areia. Venceslau, antes de se arremessar contra o inimigo, fez o sinal da cruz e eis
que se deu um fato admirável. No momento em que a lança de Radislau ia ferir Venceslau, apareceram do lado destes dois anjos. E ouviu-se o brado imperioso. Para! Como tocado pelo raio, Radislau caiu do cavalo e, mudado interiormente, dirigiu-se a Venceslau. E prostrado diante de seu senhor, pediu perdão, prometendo a obediência e submissão. Venceslau foi a Worms para tomar parte na dieta convocada pelo imperador Otão I. Este o recebeu com honras extraordinárias, oferiu-lhe um título de rei e deu-lhe de presente um braço do mártir São Vito. De volta à sua terra, Venceslau continuou no modo de vida primitivo. Quanto mais o povo amava, honrava e festejava, não só pela grande santidade, mas ainda pela nova dignidade de rei que lhes tinha sido conferida, tanto mais crescia o ódio nos corações de Drahomira e Boleslaw. Isto não podia passar desapercebido a Venceslau, que tomou a resolução de abdicar. Drahomira, porém, não quis esperar pelo momento da abdicação espontânea. A esposa de Boleslaw dera à luz a um filho. Ao batismo foi convidado também Venceslau. Tinha este bastantes motivos que o fizessem desconfiar da existência de planos secretos. Ainda assim, é para não parecer que tinha desconfiança do irmão, aceitou o convite, mas antes de se dirigir ao castelo de Boleslau, recebeu os santos sacramentos da penitência e a Eucaristia. A recepção cordialíssima ao tratamento atencioso que teve não deixaram suspeitar qualquer falsidade da parte dos parentes. Como o banquete que se prolongasse demasiadamente, Venceslau, sem que tivesse dado na vista, retirou-se da mesa e procurou a capela. Mas a mãe Drahomira, percebendo-lhe a retirada, chamou de lado a Boleslau e segredou-lhe ao ouvido o plano satânico, que consistia em nada menos senão em fazer desaparecer o santo rei, visto ser propícia a ocasião. Não eram precisos muitos argumentos para conseguir isso do irmão desnaturado. Acompanhado de uns bandidos dignos dele, dirigiram-se à capela, onde o Venceslau se achava em oração. Sem dizer palavra, precipitou-se sobre o irmão e cravou-lhe uma espada no peito. A vingança de Deus não tardou. Drahomira teve uma morte trágica, poucos dias depois. Boleslau teve de responder ao tribunal do imperador Otão I e aceitar a sentença da justiça. O assassinato de Venceslau teve lugar no dia 28 de setembro de 936. Reflexões. De São Venceslau, o cristão pode aprender o respeito à Santa Missa. Embora ocupadíssimo com os negócios do governo do país, São Venceslau achava sempre tempo para assistir ao Santo Sacrifício e com tanta devoção fazer as orações que edificava a todos. Muitos cristãos também teriam facilidade de ouvir a missa em dias de semana, se quisessem fazer um pequeno sacrifício. É mais fácil sacrificar em horas e dinheiro para ir ao cinema do que se resolverem a levantar um pouco mais cedo para poder assistir à Santa Missa. Oxalá todos se convencessem de que nada se perde com o que se dá a Deus. Oxalá quisessem compreender que o tempo de meia hora que se oferece a Deus traz grandes bênçãos para os trabalhos e os sofrimentos. Outra coisa que o exemplo de São Venceslau ensina é o respeito aos sacerdotes. O sacerdote não é um homem qualquer. É o representante de Deus, seu mensageiro, mandado para ensinar-nos a vontade divina. O sacerdote é o administrador dos sacramentos. Nenhum sacramento podemos receber a não ser pelas mãos do sacerdote. Quem desrespeita o representante de uma nação ofende tanto a este como ao país de que é enviado. Assim, o desrespeito dirigido ao sacerdote fere diretamente a Deus e provoca-lhe a vingança. Se aqueles que maldizem o sacerdote quisessem dar-se a pena de examinar o estado da própria alma, muito melhor certamente achariam calar-se, e não mais difamar e caluniar os ungidos do Senhor. Quem desrespeita o sacerdote atrai sobre si a ira e a maldição de Deus.